Deus é a nossa fonte para tudo na vida. E uma das áreas que nós precisamos cuidar, e eu creio que é um cuidado, é um alerta que eu queria fazer. Fé vem somente de ouvir a voz de Deus. Você pode ter a mesma informação vinda de Deus e não vinda de Deus. A mesma informação. E é importante a fonte da nossa informação. A nossa vida e todo ensino e conhecimento e instrução tem que vir de Deus. Deus é a fonte da nossa vida. Ele é um pai. E Ele nos instrui, como a palavra de Deus diz, treina a criança no caminho que deve andar. O treinamento não é jogar um monte de informação, eu tenho tempo de informação, como você faz, e o nosso Deus faz isso conosco. Então, Hebreus, eu gosto muito desse texto, Hebreus 7, fala de Noé. A palavra de Deus diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Então, o que fez Noé construir uma arca? Noé construiu uma arca pela fé. Amém. Noé construiu uma arca pela fé, na força e no poder de Deus, ungido pelo Espírito. Ninguém constrói uma arca e tem tal impacto, o trabalho para fazer o nível de adversidade, arrumar material, organizar os bichos. Só os bichos já seria. Ainda bem, se eu tivesse que fazer arca, eu já delegaria para minha esposa essa parte dos bichos, que ela ia bem. Ela ia conseguir facilmente organizar essa parte dos bichos. Amém? Ela fala com os bichos, ela tem esse dom. Os bichos olham assim. Amém? É uma benção. Então não teria problema dessa tarefa, mas imagina você, amém, a convivência, né, dos animais, o tamanho da arca, suprimento, a adversidade num contexto que ninguém nunca tinha visto chuva. E aí você vem alguém do nada e diz assim, vai cair chuva do céu, vai inundar, nós estamos fazendo um barco aqui, porque vai destruir com todo mundo, e Deus falou comigo. Amém? É uma benção isso. Deus falou comigo para construir uma arca, vai chover aqui, e meu irmão, é o seguinte, eu se fosse vocês, ajudava e se convertia. E o pessoal debochava. Então, o que está em jogo? Como que você consegue construir uma arca no meio da adversidade, uma tarefa enorme, só pela fé? E fé vem de ouvir a voz de Deus. Então, olha o que aconteceu. Esse texto, eu gosto desse versículo, porque ele resume toda a história em um versículo. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Ele foi instruído por Deus, passo a passo, o que fazer. Deus visitou Noé, ele era um homem temente a Deus, Deus olhou para ele e achou graça, ele viu Noé e disse assim, ele achou graça, ele era um homem íntegro e justo no meio de uma geração corrupta, e ele achou alguém que ia ouvir a voz de Deus. Você pensa, meu irmão, no meio de uma corrupção, pressão, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus, algo totalmente extraordinário ele foi capaz de fazer. É como se ele vivesse numa geração corrupta, incrédula, violenta, mas ele estava isolado no seu interior e ele conseguia manter um coração puro para Deus falar algo totalmente extraordinário para ele fazer. Amém. É um desafio quando a palavra de Deus
guarda o teu coração com tudo que tu pode guardar. Guarda, sela ele, isola ele dessas pressões externas, para que Deus possa, divinamente, vinda do céu, o plano de Deus ser projetado no teu coração. Então, só isso já é um milagre, que esse homem foi capaz de ouvir a voz de Deus no meio desse caos. Amém? E a voz de Deus é interessante, porque Deus não é surdo, amém? Deus não é cego, Deus sabe falar, Ele não é gago, Ele não é mudo, Ele fala as coisas, Ele sabe se fazer entender. Ele precisa só um coração. E eu creio, meus irmãos, uma das coisas que eu tenho para conversar com Deus é isso. O plano dessa arca é muito, muito detalhe. Ele fala desse modelo. Nunca ninguém tinha feito uma coisa dessa. Como é que Noé captou os detalhes dessa arca? Eu acho impressionante, é um milagre de Deus. É um milagre sobrenatural de Deus, de você olhar uma situação e ouvir o que fazer no detalhe, e ele sabia o que fazer. E a Bíblia fala, e Noé recebeu a instrução de Deus, e Noé fez o que Deus mandou. Esse é um dos segredos de ouvir a voz de Deus. Antes de Deus falar, você já sabe, o que Deus falar eu vou fazer. Antes de Deus falar. Esse é o coração rendido. Total confiança de que Deus vai fazer o melhor sempre. Então ele foi instruído por Deus e ele entendeu e aceitou. Por isso que é o primeiro termo que ele usa, foi pela fé que ele fez. Fé vem de ouvir a voz de Deus. E quando você ouve de Deus, Deus dá poder para você fazer aquela tarefa. Então, meu irmão, a unção de Deus, ela está disponível para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos do Espírito de Deus para fazer. Eu lembro quando eles iam construir o templo e o tabernáculo no deserto, e depois o templo de Salomão, a Bíblia fala que Deus ungiu certos artífices para mexer com ouro, para fazer uma coisa divina. Ou seja, imagina você trabalhar no ouro e na madeira e nas vestes do santuário, pela unção do Espírito. Amém? Deve ser bom, amém? Um terno feito por um alfaiate ungido por Deus. Amém? Deve ser algo fora do normal. A mão dele. Amém? Então a unção de Deus está disponível. O Espírito do Senhor veio sobre Davi para derrubar o Golias. Ninguém derruba o Golias só porque é fortinho, porque ele, amém, é um cara do campo que toca a harpa. Amém, o cara toca a harpa. Ele é bonito, é ruivo, toca a harpa, então ele é qualificado para derrubar o Golias. Não, ele andava com Deus e a unção de Deus estava sobre ele. Então o Espírito de Deus está disponível em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de Deus, da unção de Deus para tudo. Então Noé constrói essa arca, na força e no poder do Senhor. E eu tenho enfatizado para os irmãos, é a palavra de Deus e o Espírito de Deus junto, essa combinação. O Espírito de Deus só ministra e dá o apoio quando um vaso humano está na vontade de Deus, e aí o Espírito de Deus vai e opera. Então Noé disse sim para fazer a vontade de Deus, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus unge o que Deus quer fazer. Amém. Um dos textos interessantes nas Escrituras é Jeremias 1, o capítulo 1 ou 2, ele fala disso, aquela pergunta que Deus fala para Jeremias, Jeremias, o que tu está vendo? Aí eu vejo uma amendoeira, vejo isso, aquilo. E aí Deus fala assim, viste bem. E olha o que ele diz, porque eu velo pela minha palavra para cumprir ela. Então, ou seja, quando você se engaja em fazer a vontade de Deus, você tem um Deus, o céu inteiro, em cima daquela situação, para dar tudo o suporte para que aquela palavra se cumpra. Então, qual é a nossa função? A nossa função é descobrir o que Deus está falando para nós, e aí você vai ter todo o suporte do céu para você.
Amém? A unção de Deus, tudo o que você precisa, Ele está dentro da vontade do Senhor. Tal é a importância de nós estarmos vivendo dentro da vontade de Deus. O que acontece, meu irmão? Que se você está fazendo algo, e nós estamos aprendendo, Deus é um bom pai, Ele está nos ensinando. Mas você deliberadamente, não dá muita bola, faz o que você pensa, Deus não está naquilo. Você não tem o suporte de Deus para aquilo. Nós precisamos entender isso. Então, para nós, esse assunto de ouvir a voz de Deus e estar na vontade de Deus é fundamental. Porque tarefas grandes como essa da arca, só com a graça de Deus e total apoio do céu. Amém? Para viver nessa terra, constituir uma família, ter um negócio no ambiente que nós vivemos, pregar o Evangelho, só a unção e a graça de Deus sobre nós para nos fazermos bem-sucedidos. É a única chance. Senão o que acontece? É cansaço, é muita coisa que nós temos que lidar que nós não temos condições. Então que o Espírito Santo de Deus, amém, que nós possamos ser renovados nessa manhã. Amém, nós precisamos desse sopro do vento, da unção, da graça, do renovo, desse óleo novo em nós, dessa chama acesa em nós, para lidar com os desafios que nós temos. É lógico que se você disser, a tarefa é árdua. Noé, olhando com os olhos naturais, diria, a tarefa é árdua. Mas pelos olhos do Espírito. O Espírito se move em mim, é como se o Espírito Santo de Deus torna algo difícil mais fácil de fazer. Amém? É óbvio que é complicado adorar a Deus e cantar louvores à meia-noite numa prisão, depois chicoteado e tudo mais. Não é simples. Mas quando o Espírito de Deus se move em nós e nós vivemos essa vida na força do Senhor, Paulo usa essa expressão ainda, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Ele aprendeu a lição. Eu não vou me estressar, eu não vou cair nesse conto do inimigo, dizer assim, mostrar todas as dificuldades e as fraquezas da minha carne e quão difícil é viver. Eu entendi, porque é nesse cenário que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então eu não vou mais cair nessa história. Amém? Autocomiseração, coitado de mim, tudo está ruim, as coisas são difíceis. Não, é nesse cenário que o poder de Deus, Senhor, tu és bem-vindo. Então é aqui, e aí você coopera com Deus. Amém? O Espírito de Deus está sobre nós para viver esse ano. Amém? Quem você? Ele torna fácil algo complicado. Ele torna fazível algo impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você não tem dificuldade. Eu já sou velho, como é que vai nascer uma criança? Eu sou estéril, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Acaso para Deus a coisa é demasiadamente difícil? Então o que acontece? Quando você opera nessa dimensão, você não precisa se preocupar e ser estimulado muito pelas adversidades e ficar falando muito, mas é difícil, mas é complicado. Olha só, e meus irmãos, nós falamos muito dessas coisas. Nós ocupamos a nossa mente relembrando a todos ao nosso redor quão difícil é, quão complicado é, quão corruptos são, quão isso é, e mais isso, e mais aquilo outro. Amém. Nós precisamos balancear a nossa fala com aquilo que Deus é. Deus está sentado no trono, sabe quantos anjos tem lá em cima esperando para entrar em cena? Maiores são aqueles, nós devemos nos ocupar com esse cenário. Amém? Tem mais anjos do que adversidades. Amém? Como deve ser Deus sentado no trono, como Ele dá as ordens, como Ele faz. Amém? Você aviva o dom e pensa nas coisas lá do alto. E não, nós precisamos equilibrar um pouco o nosso pensamento. Nós estamos usando a nossa mente para pensar coisa muito negativa. E enfatizar, olha, eu queria deixar claro, está complicado, pastor. É bem complicado, porque tem isso. Pois é, mas aconteceu isso, e tem isso. Quando é que vai ser o momento que você vai virar, concluir e vai dizer assim, mas graças a Deus que Deus está sentado no trono, que Ele fez milagres, Ele faz isso, Ele acontece, Ele transforma água em vinho, Ele multiplica pães e tarará, tá, graças a Deus. Amém? Você equilibrou a equação. Amém?
Nós servimos a um grande Deus. Nós servimos a um grande Deus. Fé. Então, a maneira de viver nessa terra é ouvir a voz de Deus. Romanos 10. Uma tarefa enorme. E ele salvou toda a casa dele com isso. Romanos 10. E não tem problema na nossa vida quando você vai numa direção, aí você sente a restrição de Deus, segura, foi além da conta. Quantos não erraram? Amém? O Deus diz, não, está bom assim, mas depois eu vou fazer isso. E, meus irmãos, é algo dinâmico. Nós servimos um Deus vivo. E nós estamos treinando e aprendendo a ouvir a voz de Deus, porque nós confundimos os nossos desejos, a nossa educação, o nosso conhecimento como Deus. Não, Deus falou comigo. Não, tenho certeza, com certeza, Deus me disse para fazer isso. Eu falei assim, amém. Quantos anos de fé, amém? Como é que tem sido a tua prática nas coisas de Deus? Eu falaria com calma. Existe uma tendência do ser humano de ser igual a Deus. Não, eu sei, eu faço. Não sei como é que é. É assim, pastor? Não sei como é que é. No meu caso é assim. Não, não te preocupa. Eu entendo que a Bíblia diz assim, mas funciona assim. Faz da palavra de Deus o primeiro lugar e a autoridade final na tua vida nesse ano. É a palavra de Deus. Se você está infringindo algo que a Bíblia não está dizendo, meus irmãos, revisa a tua atitude e o teu conceito. Não, eu sei que Deus fala assim, mas é que nós vivemos em tempos difíceis. Você não tem conversa. Se você não tem um parâmetro onde você ajusta, você vai fazer o que o teu coração sempre vai dizer. Amém? O que faz nós crescermos é que quando você passa da linha, você tem uma restrição. E aí você diz, não, está errado, não é assim. Amém. Se você não tem nenhuma disciplina, nenhuma base, nenhuma referência, você sempre acha que você está fazendo a vontade de Deus. Deus conhece meu coração. Amém. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. Eu quero saber o que Ele pensa do teu coração. O que Ele conhece, Ele conhece. Mas Ele está de acordo com o teu coração. Amém. Porque, de uma certa forma, nós estamos sempre jogando, aliviando de uma certa forma, dizendo assim, eu sei a vontade de Deus para a minha vida. Todo mundo sabe, sempre sabe. E eu estou querendo desafiar os irmãos que é importante saber a vontade do Senhor, porque é na vontade do Senhor que existe graça. Se não for a vontade de Deus, existe trabalho, suor e é complicado. Amém. A voz de Deus não é o que eu gosto, não é o que eu penso, não é o que eu acho. A vontade de Deus para a minha vida não é o que eu sempre fiz, não é porque a minha família sempre fez, não é o que eu gosto, não é o que eu acho, não é o que meus colegas dizem, não é o que diz na mídia. A vontade de Deus, ela vem de Deus. E a minha palavra nessa manhã é que a palavra de Deus vem de Deus. Ok? E Deus usa algumas formas, que Ele diz assim, como ouvirão? A Bíblia fala sobre fé, que nós estamos falando nesse texto. Fé vem por ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Então, olha o que o apóstolo está dizendo. Se não há quem pregue, como você está na fé e está sabendo qual é a vontade de Deus? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam e pregam a vontade de Deus. Mas todo mundo fala da vontade de Deus, como assim? Não. Deus tem os seus revendedores autorizados, os seus profetas na terra que Ele fala. Ah, mas eu ouvi de fulano de tal, ouvi de um livro, ouvi de um blog. Meu irmão,
Deus usa qualquer situação para falar, mas ele tem que vir do trono de Deus, é a voz de Deus. É a voz de Deus que gera fé em nosso coração. Amém? Então, esse texto diz assim, Romanos 10, fala dessa pregação da palavra da fé que pregamos. Versículo 8 diz assim, isso é a palavra de fé que pregamos. Então, existe uma palavra de Deus que ela produz fé. Amém? Então, uma das diferenciações que eu queria dizer para os irmãos, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela produz fé. Qualquer outra palavra pregada em nome de qualquer coisa que não seja de Deus, vai produzir dúvida, medo, estresse, ansiedade. A palavra de Deus produz fé. E a palavra de Deus vai fazer você ficar mais perto de Deus. Essa é a teste. Então nós estamos falando da palavra de fé. Não é porque você diz assim, Deus falou comigo, que Deus falou com você. Na época da construção do templo, Neemias foi construir os muros. E a palavra de Deus fala que o pessoal lá que não estava gostando que os muros fossem contratados, eles contrataram profetas a dinheiro para aterrorizar Neemias para ele desistir de construir. Então, existem profetas contratados. Eu disse, mas pastor, como que eu vou saber se esse é profeta contratado? Não, e se o senhor não é profeta contratado? Assim, é bom saber. Amém. Graças a Deus pelo Espírito de Deus em nosso coração. Se quando você ouve a voz de Deus, produz fé e te aproxima mais de Deus e você quer se consagrar mais a Deus, é a palavra de Deus. Se é algo que te começa a ficar, eu tenho a minha própria maneira de fazer, eu quero fazer minhas coisas, te estimula a tua independência, estimula a tua dúvida, você alivia na tua comunhão e buscar Deus, você tem algum problema. Eles foram contratados. E Neemias cita o nome de uma profetisa ainda. E fulana de tal também, Deus lembra dela. Porque ela, foi escolhida só para vir me atemorizar. Para mim parar de construir. Existe a palavra de fé do reino, existe qualquer outra coisa. Qual é a diferença? É a palavra que vem de Deus. Deus é a nossa origem. Amém? Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A palavra de fé vem de Deus. Por isso que tem uma só fé, ela tem uma origem só. Toda a boa dádiva, tudo o que é bom, e meus irmãos, não é um presente, eu ganhei uma bênção de Deus. A palavra de Deus que é boa só vem do trono. Toda a palavra, todo dom perfeito, todo presente vem do Pai das luzes. Ele vive nas luzes, ele não está nas trevas. Lâmpada para os meus pés a tua palavra. Ela vem do trono, vem de Deus, vem de um lugar só, a palavra de Deus. Amém? Esse é o conceito de Paulo. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Significa que a verdade do Evangelho, a palavra de fé, vem de um lugar só, meu irmão. Todos os caminhos levam a Roma. Amém. Mas um caminho leva ao trono. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um caminho só. Amém. Então, num mundo que nós temos muitas vozes, muita pressão, o que nós queremos? Nós temos dificuldades pela frente, mas nós temos um grande Deus que diz, se você ouvir a minha voz, tendo cuidado de fazer o que eu digo, vem dessa fonte somente, do trono de Deus, e então virão sobre ti, você vai ser bem-sucedido, você vai conseguir lidar, e não só sobreviver, mas avançar o meu reino nessa terra. Então, meu irmão, a palavra de Deus só tem uma fonte. É o Pai Celeste. Ele é a origem única. Como Deus ungiu a Jesus, o Verbo de Deus de Nazaré, com o espírito e poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem, curando, expulsando, levando adiante a mensagem do Evangelho, porque Deus era com ele. Você tinha Deus em cena. Amém? E o Espírito Santo de Deus e a voz de Deus trabalham nessa direção. Então, Romanos 10.
Fala depois, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como você vai invocar a Deus e pedir ajuda de Deus se você não crê? Então ele vai fazer. Vamos dizer, invocar a Deus vem depois de crer. Você precisa crer em Deus para invocar a Deus. E aí ele diz assim, mas como você crê se você não ouvir? Então, antes de crer, você precisa ouvir. E como você vai ouvir se ninguém fala? Então, esse é o trajeto inverso. Deus fala, você ouve, você crê, você invoca, você é salvo. Amém. Qual é a tua fonte, meu irmão? Deus é do único lugar que vem a palavra de fé para a salvação, é do trono de Deus, é Deus, é a origem. Essa é a nossa fonte. Fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Mateus 16. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, olha o que acontece. Herodes disse que quando Jesus apareceu fazendo milagres e tudo mais, ele disse assim, esse deve ser alguém no espírito do João Batista, com esse espírito, porque eu mandei decapitar ele e agora eles operam forças miraculosas. Então, todo mundo interpretando quem era o profeta que apareceu. Todo mundo tinha informação. Quem diz quem é quem? Pensa bem, meus irmãos. Mas é óbvio que Jesus era o Messias. Não, não é óbvio. Ninguém sabia. Era um profeta que veio. E aí Jesus pergunta para os próprios discípulos, e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu é o Filho de Deus. Amém. O que Pedro identificou? Tu é o verbo de Deus, tu saiu de Deus, tudo que tu faz representa Deus na terra. Ele identificou a voz de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, tu veio de Deus. Amém. Qualquer outro diz, tu era um profeta, o João Batista. Amém. E aí ele disse, Jesus diz assim, bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Palavra boa é palavra que vem do Pai. Amém. Isso abençoa a nossa vida. É palavra de Deus que veio de Deus para nós. E Deus tem os seus canais de falar conosco. Então Jesus confronta Pedro e diz assim, Pedro, tu és uma pessoa bem-aventurada, próspera, e tu tem um caminho de bênção pela frente, porque o Pai falou contigo. Amém. Essa é a nossa bênção, ouvir a voz de Deus. Essa é a bênção que nós temos. Noé ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Esses homens ouviram a voz de Deus. Nós, pelo Espírito de Deus, podemos ouvir a voz de Deus. A bem-aventurança e a felicidade, a prosperidade e a bênção de Deus na nossa vida está em ouvir a voz de Deus. Por que é importante isso, meu irmão?
Porque tem muita coisa que se passa pela voz de Deus ao nosso redor. Porque eu sinto, eu creio, eu entendo, Deus falou quando Deus não falou. Quando o povo de Deus estava no exílio, na Babilônia, os profetas de plantão disseram assim, pessoal, nem desarruma as malas. Eles estavam chegando exilados na Babilônia, nem desarruma as malas, porque Deus prometeu nas Escrituras, segundo o profeta tal, que Ele viria restaurar vocês, iam levar para a terra prometida, tarará, e ia vir e restaurar. Isso é a voz profética dizendo, não desarruma as malas, porque vocês vão ficar pouquinho tempo e já vão embora. Deus conversa com Jeremias, se eu não me engano é Jeremias, ele fala com Jeremias e diz assim, Jeremias, o seguinte, não tem nada a ver com isso aí que eles estão falando. Eu sei que eu vou libertar vocês vão sair daqui, mas vai levar uns 70 anos ainda. Tem coisa que tem que acontecer ainda. Então é o seguinte, desarruma as malas, constrói casa, amém. Procura a paz da cidade onde vocês estão estabelecidos, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Olha a estratégia. Meu irmão, a voz, depende da voz que você ouve, que você considera que é a voz de Deus, você vai agir. A instrução do trono de Deus foi, desarruma as malas, vocês vão ter um tempo aqui. Então faz o seguinte, a minha estratégia para vocês, constrói casas, planta vinhas, casam, cuida da cidade, investe o meu reino aqui, ora pelos líderes, porque procura a paz desse local. Amém. Não cria caos, procura a paz dessa cidade, porque nessa paz vocês vão ter um tempo de paz. Mas virá um dia, eu é que sei que planos eu tenho. E aí ele vem e fala, eu vou vir restaurar vocês, e vocês vão isso, assim. Então, o que acontece, meus irmãos? Duas fontes dizendo a mesma coisa, Deus falou. O que faz você abraçar uma voz ou a outra? É o nosso coração. É o nosso coração que diz assim, essa aqui me agrada mais. Faz mais sentido, tem menos desafios. É a nossa lógica de pensar que atrai certas coisas por interesse. Não importa se é mais fácil, se faz sentido, se é o normal, é o que todo mundo está fazendo. O que importa é o seguinte, Senhor, eu quero ouvir de Ti uma palavra. Amém? Porque na voz de Deus existe a unção de Deus. A escolha que você faz, ela pode ser muito fácil e boa, mas sem o Espírito de Deus é um caos. Eu sempre lembro a história de Abraão e Ló. Eles começaram a conviver juntos, os rebanhos foram crescendo, a bênção de Deus estava sobre Abraão, Ló estava prosperando junto nessa atmosfera, os rebanhos ficaram muito grandes e eles chegaram à conclusão, nós não conseguimos conviver juntos. Os pastores dos rebanhos começaram a brigar, se dibicar. Então Abraão diz assim, acho que é importante nós, cada um ir para o seu canto. E olha o que Abraão disse, como eu sou escolhido, tu veio na minha cola, eu vou escolher primeiro. Certo? Foi isso que Abraão fez? Não. Abraão levantou, subiu lá, e disse, Ló, eis aí a terra, escolhe onde tu quer ir. Bênção, hein? Só essa atitude já é uma bênção. Ló, escolhe. Aí, o que a Bíblia diz? Ló viu a planície, terra boa. Ele diz, essa aqui que eu quero. Eu falei, tá, então vai. E a descrição dessa terra diz assim, e ela dava nas bordas de Sodoma e Gomorra. E aí depois que Ló escolhe a melhor terra, Deus chama Abraão e diz, vamos aqui, sobe aqui no monte. Ele diz assim, essa aqui é a terra que eu escolhi para ti. Aí ele olha, essa é a terra que eu escolhi. Não importa o que Deus escolheu. Amém? Você percebe, Ló escolheu uma terra com base nos seus instintos naturais.
é mais fácil, é mais produtivo, vai dar mais, e é mais importante. E ele foi lá, eu quero essa. Ganância, desejo, esse aqui é o que Deus quer para mim. Abraão disse, tá boa. Deus vai cuidar de mim. Terminou aí, Abraão? Ló já escolheu? Então vem aqui em cima. Esse aqui eu escolhi para ti, ó. O que tu acha? Amém. Então você tem a voz de Deus, que ela vem de um coração rendido em fazer o que Deus quer, sabendo que o que Deus quer sempre é o melhor. E você tem a voz de Deus, que nós colocamos a voz de Deus, mas que são contaminados pelos nossos estímulos, o nosso desejo, a nossa ganância, a nossa visão natural. E que a gente põe o nome de Deus dentro. Mas não serve para nada. Porque se não é de Deus, vai dar problema. Então, qual é o interesse? O coração rendido de adorador diz assim, qual é o interesse de dar esses nomes? Eu não sei nomes nem nomenclatura. O meu coração, Senhor, ser propício a mim, eu quero a tua bênção na minha vida. Amém. Me põe nessa terra, porque essa terra vai ser uma boa de uma terra. Amém? Porque no mesmo capítulo, Jesus estava dizendo, a vontade do meu Pai, que é boa, agradável, perfeita, e é para isso que eu vim, eu vou estar indo em direção à cruz. O Filho do Homem está indo em direção a Jerusalém, ele vai ser morto, vai ser maltratado e vai ser crucificado. Pedro se levanta, um homem de Deus, treinado nas coisas de Deus, e diz o quê? Bem capaz. Pedro chama Jesus, versículo 22. Pedro chama Jesus à parte. Jesus, eu vou ter que dar uma repreendida. Né? Tá? Amém. Essa chamada de Jesus à parte para mim, amém. A gente tem vergonha pelos outros, né? Mas nós fazemos isso para Deus. Nós fazemos isso, Deus. Sinceramente, Deus. Olha isso, olha. Amém. Chama Jesus à parte e nós vamos dar uma conversada. Pede orelha, Jesus. É o seguinte, isso que tu está fazendo está errado. É isso que ele disse. Tem compaixão de ti mesmo. E a palavra de Deus usa assim, ele começou a reprovar Jesus. Eu não faria isso. Amém. Imagina a cena, o Filho de Deus desceu do céu, poderoso, conversando, amém, treinando uns discípulos, aí ele Jesus dizendo com Deus, Deus, vai dar um pouquinho mais de trabalho que eu imaginava. Entrar no coração do homem e ver esse coração rendido ao ponto de não me questionar. Porque nós estamos contaminados. O pecado entrou no nosso coração. E nós achamos que nós sabemos qual é a vontade de Deus, que Deus deveria fazer o que a gente acha que é certo. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus voltando disse, arreda Satanás. E eu estava olhando assim, o coração de Jesus é sempre bom, ok? Então eu estava tentando imaginar a cena. Pedro falando coisas em nome de Satanás mesmo. Porque o que acontece? Jesus tinha um plano, o verbo de Deus, ele veio para fazer algo. E a pressão externa estava começando a ficar grande para impedir ele de ir para a cruz. Esse era o plano de Deus para ele. Era pessoas existindo aqui, era discípulos começando a questionar, era ele no Getsemane ali, na pressão maior, a dor do momento externa. E ele estava carregando sobre ele essa pressão externa, das vontades da carne, da concupiscência, do desejo, de fugir das responsabilidades, fugir da pressão, achar medos e tudo mais. Ele estava sentindo a pressão externa vindo sobre ele. E ele, de dentro, ungido pelo Espírito Santo, ele olha para a situação, ele discerne Satanás por trás dessa situação, ele arreda Satanás. É lógico que ele não chamou Pedro de Satanás. Né? Sai, Satanás. Não é assim, não é isso. Ele discerniu que quem estava falando com
Pedro era Satanás. Pedro estava ouvindo naquela ideia de dizer assim, tem compaixão de ti. Esse sentimento de pena e piedade por uma situação estava sendo estimulado por Satanás. Ou seja, eu estou com pena dessa pessoa tal, não deveria fazer isso, nós temos que ser mais tolerantes, nós não podemos fazer esse tipo de coisa, que horror, repreender essa pessoa, amém, assim como se faz? A voz de Deus está contaminada pela nossa lógica natural. O plano de Deus estava em jogo e você não pode se dar o luxo de a pessoa assim, nós não podemos, tem que ser educado, né, com a pessoa, como assim? A pessoa, na sua fraqueza, está sendo usada pelas trevas para impedir o mover de Deus, e você diz, com licença, amém. Vê se é justo obedecer a Deus ou aos homens. E nós a nossa carne, as nossas emoções, o nosso sentimento, mas o meu desejo, o meu sonho, mas seria tão bom, é tão querido fazer assim. Não, mas é o diabo que está por trás dessa influência. Amém. Existe o pai das luzes e existe o pai da mentira. São as duas únicas influências que nós temos. Ou ele vem do pai das luzes, ou ele vem das trevas. Amém. E as trevas vêm da seguinte maneira, ele se veste, ele camufla, ele usa as nossas emoções. Mas é tão querido. É tão querido. E aí você não discerne, e Jesus, afiado como teve, ele diz assim, arreda Satanás. Satanás está motivando esse discurso lindo de compaixão. Não. Amém. Imagina, como que eu vou disciplinar meu filho? Coitadinho, né? É tão queridinho. Amém. Ele vai aprender. Não, a Bíblia diz disciplina com a vara a criança. Mas tão fofinho. Aí Jesus disse, arreda Satanás, porque quem está falando contigo não é Deus. Disciplina o teu filho agora, para que não tenha trabalho depois. Tantas coisas na nossa vida, que nós mesclamos a voz de Deus com base nos nossos sentimentos. E a Bíblia usa esse tema, a concupiscência da carne, a paixão, as distrações, as luzes do mundo. Eles cegaram o entendimento, eles contaminaram o nosso discernimento para olhar para uma situação e saber discernir. Isso é Deus falando, isso é o diabo falando. Então Jesus diz, graças a Deus, porque qualquer coisa que nós erramos até hoje, Deus tem capacidade de transformar. Amém? Isso é uma palavra redentora, porque a palavra de Deus, mesmo quando Ele disciplina e Ele diz arreda Satanás, Ele tem um coração redentor de Pedro crescer e não fazer mais isso. Amém? Então, qual é a diferença? Quando Deus fala, Ele causa arrependimento, Ele produz. A palavra de Deus, quando fala conosco, produz arrependimento e vida. Amém? Quando alguém que não foi Deus mexe numa ferida e disciplina, ele produz culpa, desânimo e rancor e ódio. Mesmo a disciplina tem que ser no coração de Deus, bíblica, a disciplina tem que ser bíblica. Jesus continua, arreda Satanás. Ele trancou a influência. Quem está influenciando e falando contigo é a influência de Satanás. E aí ele disse para Pedro, aí ele falou com Pedro, Pedro, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu está pensando, o teu pensamento está sendo influenciado pelo natural, pela lógica, tu não está pensando nas coisas do alto. Olha o que acontece, nós temos uma influência na nossa consciência, ele diz assim, Pedro, arreda Satanás, você identifica a influência que ele tem na vida dele, e aí ele diz assim, Pedro, tu está pensando errado,
Porque tu está cogitando das coisas desse mundo, das coisas naturais, e não nas coisas de Deus. O teu pensamento e a tua estrutura de decisão está influenciado pelas trevas e pelo que é natural. E meu último texto, Gênesis 3. Então Jesus estava dizendo, Pedro, o teu pensamento, o teu processo de decisão, de escolhas, de enxergar o mundo está contaminado pelas trevas. Tu está pensando muito no natural. E aí vocês conhecem a história que Deus cria o homem, o paraíso, só tem coisa boa ali. A única coisa que ele disse, não come dessa árvore. Eu queria lembrar os irmãos que o Espírito Santo também opera na área de restringir certas coisas na nossa vida. Nós temos que estar atentos. Essa é uma das maneiras que nós conhecemos a voz de Deus, é saber o que não fazer também. A nossa ênfase muitas vezes é, Senhor, o que eu faço nessa situação? Muitas vezes você pode perguntar para Deus, Deus, o que eu não faço nessa situação? É a mesma coisa. Porque tem coisas que Ele vai pedir para você fazer, e tem coisas que Ele vai pedir, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Uma porta se abriu para me pregar em tal lugar, e o Espírito Santo me segurou e disse para não ir. O testemunho de Paulo. Então a voz de Deus, ela fala para não fazer coisas também. Parte dessa realidade, você imagina o paraíso, Deus visitando diariamente a presença de Deus ali, eles em comunhão, abrindo uma jornada, no início do nosso ano, criação do ano, amém? Deus diz assim, eu tenho esse mundo pela frente, amém? Sede fecundos, prósperos, tem um ano abençoado, anda comigo, amém? E ele diz assim, só não come desse fruto, ok? E vai ser uma bênção. Capítulo 3. A serpente mais sagaz de todos os animais. Então, você percebe a astúcia, a enrolação. Jesus nos fala, vocês estão indo para o mundo, sejam sábios, astutos, sejam... Amém. Capta quem é a fonte do que você está ouvindo. E essa é a minha palavra nessa manhã. Quem é a fonte disso que você está ouvindo? Aí você sabe como é que Satanás, de maneira sutil, sagaz, ele colocou o homem contra Deus e disse assim, nada a ver, tudo isso está acontecendo. Amém. Enrolou, mentira, lógico. Quantas vezes, meus irmãos? Nós ouvimos o conselho, não, nada a ver, isso aí não tem nada a ver, não vai acontecer isso aí contigo. Como assim? Não, isso aí é o Velho Testamento, isso aí não acontece, Deus jamais faria uma coisa dessa, Deus faz isso. E nós usamos Deus no meio, não te preocupa. Porque nós estamos constrangidos, intimidados, nós não queremos falar, porque para não constranger, não, esquece, pode fazer qualquer negócio, vai dar tudo certo. Deus, no fim, amém, vamos dizer, conserta todos os planos e vai dar tudo bem, Ele é maravilhoso, glória a Deus, Deus é amor, Deus é... Amém. O que o diabo diz, não, Deus falou que ia acontecer, e você diz, não vai acontecer. E ele consegue entortar e enrolar a situação de tal maneira que versículo 5. É certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos. Nós cantamos. Abre meus olhos, Senhor. Tem uma maneira errada de abrir os olhos. Eles abriram os olhos dele. Mas não era para abrir os olhos.
A informação e a revelação de algo faz você enxergar algo. Eles não eram para ter enxergado aquilo. Deus sabe que se você comer desse fruto, os olhos de vocês vão enxergar de uma maneira. E olha o que eles disseram. E como Deus, eu também sei o que é certo e errado. Não vem me dizer, eu também leio a minha Bíblia, eu também sei, vai dizer para mim que você sabe mais. Quem te constituiu juiz entre nós? E você vê esse sentimento hoje. Eu também leio minha Bíblia, eu também sei o que é certo. Por quê? Porque você foi autorizado para dizer você que nem Deus vai saber o certo e errado. Você não precisa da pregação do Evangelho. Eu posso viver sem a pregação do Evangelho e sem ler a minha Bíblia. Porque agora eu já sei. Deus escolheu para que você ouça a voz dele, principais fontes, a tua meditação diária rendida a ele nas Escrituras e na pregação do Evangelho. Se você não precisa participar de uma igreja e assistir o culto, e não gosta de ler a Bíblia, da onde você está ouvindo o que você está ouvindo? Da onde nós estamos ouvindo o que nós estamos ouvindo? Por que nós não estamos nos sujeitando à lógica de Deus? Porque agora nós também somos conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos, nós não precisamos ir na igreja regularmente. Nós não precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque nós sabemos já. É isso que aconteceu. Isso é a fala do inimigo para nós. E com base nessa lógica, o que estimulou em Eva? Vendo a árvore. O simples entreter a conversa com as trevas. Os olhos delas abriram e eles começaram a dizer assim, vendo a mulher que a árvore era boa, o nosso conceito de bom vai ser afetado. Porque agora, o que é bom para Deus não é bom para nós. Então, o que acontece? Mas eu sei o que é bom. O teu apetite foi afetado. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus era não comer. Agora ele viu comer é bom. É agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E desejável para dar entendimento. Ela comeu o fruto e deu ao marido. Olha o que acontece. A mesma lógica que Deus opera. Ele vai falar conosco, ele vai expor o nosso coração, manifestar o coração dele, e ele vai dizer o certo e errado. Agora o inimigo entortou essa lógica e diz, você não precisa de Deus, porque agora, ao participar dessa lógica, porque o fruto, meu irmão, era um fruto que Deus criou no jardim, é espiritual. Amém? É um fruto espiritual. E agora você se tornou conhecedor do bem e do mal. Então nós somos conhecedores do bem e do mal. Por que ler a Bíblia? Eu já sei. Amém. E aí, o salmista entra em cena e diz, esses homens que andaram de maneira íntegra, eles resistiram a essa pressão de viver nesse sistema e continuaram temendo a Deus. A partir de tal momento, passaram a invocar Deus de novo. Clamar a Deus, como o invocarão se não ouviram, se não há quem pregue? Passaram a levar a sério a voz de Deus e a pregação da voz de Deus. E aí o salmista diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que acontece? Bem-aventurado tu és, Pedro, porque o Pai falou contigo.
A nossa bem-aventurança está em ouvir a voz da única fonte, de Deus. Essa é a nossa felicidade nessa terra. E aí, você diz assim, versículo 7, abriram-se os olhos. Os olhos estão abertos. Agora eu sei. Olha o que aconteceu, efeito contrário. E aí nós vemos textos no Novo Testamento dizendo assim, abre os meus olhos, Senhor Deus. Como isso funciona? Porque se eles desobedeceram a Deus e os olhos se abriram. E aí nós estamos olhando lá, Senhor, nós queremos nos arrepender e pedir, abre os nossos olhos para enxergar como tu enxerga. Porque você cegou o teu entendimento das coisas de Deus e abriu os teus olhos para outra realidade. E aí, só que o inimigo fez aquela pegadinha dele e diz assim, é assim que Deus faz, você está vendo como Deus agora. Então, o que você fez? Você atrelou o teu conhecimento do mundo natural como se fosse ungido por Deus. E aí você não precisa de Deus, porque agora você é que nem Deus. E você fala, você questiona, Deus falou isso. Mas tu não sabe o que está no meu coração? Você questiona Deus, você questiona a estrutura de Deus, você questiona a lógica de Deus, porque agora você foi autorizado pelas trevas para dizer, agora você é que nem Deus, você sabe o que é certo e errado e os teus olhos estão abertos. Olha o tamanho do engano que o inimigo conseguiu enfiar na nossa... Em nome de Deus. E aí vem o pregador, João Batista, arrependei-vos. Arrepender de quê? Nós temos pai Abraão também, nós sabemos. O que é? Está dizendo que nós somos pecador? Nós sabemos que nem Deus. O início da jornada desse mundo, o inimigo pegou lá no início, entortou, e aí nós. Não deixa o inimigo entortar o teu ano, meu irmão, logo no início. Não deixa ele entortar, porque ele vem de tudo que é lado, dizendo o seguinte, o que você está vendo é de Deus, você sabe muito bem o que é certo e errado, os teus olhos estão abertos e você comeu algo que Deus criou. Segue a tua vida, você não precisa buscar a Deus. Você sabe tudo, não precisa ir na igreja, não precisa ouvir a pregação do Evangelho e nem ler a Bíblia, que são as duas fontes que Deus dá. Como você vai ouvir se não há quem pregue? Amém. A fé vem pela pregação do Evangelho. Mas pastor, tem tanta coisa boa por aí. Ok? Cabe a você desenvolver o teu discernimento de saber o que vem da onde. Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Eu estou só expondo o que a palavra de Deus nos diz. E é uma preocupação, é algo que nós precisamos cuidar. Nós somos facilmente enganados. É isso. Jesus diz, vigia, meus irmãos, vigia. Porque o inimigo fez lá atrás, ele vai fazer de novo. Ele vai torcer verdade, vai abrir os olhos, vai dizer que você sabe, que você é ungido, que você sabe tudo e segue a vida. Ele falou assim, não, vigia e ora. Deus está procurando um coração humilde que Ele dá a favor. E o humilde diz assim, eu não sei, Deus sabe. Deus é maior. É um lugar de adoração, é um lugar de rendição. Então, Jesus diz, vigia, vigia. Seja sábio, astuto. Porque agora eu enchi vocês, capacitei vocês, resgatei vocês dessa cegueira, instruí vocês, enchi do Espírito e vocês têm o mesmo desafio que eles tiveram lá atrás. As ordens, os mandamentos, a instrução de Deus na terra são as mesmas. E o inimigo vai usar a mesma tática, a mesma estratégia. E aí abriram-se os olhos e percebendo que estavam nus. Então eles olharam e disseram assim, até aquele momento, é interessante que fruto maldito é esse. Você come o fruto, consciência, algo aconteceu no interior, come, os olhos se abriram. Nós estamos nus, mas eles estavam nus até meio segundo atrás, e não estava nem um pouquinho preocupado com isso.
Alguém questiona que eles estavam nus? Eles estavam nus. Eles estavam nus. Comeram o fruto. Nós estamos nus. Sim, mas vocês estavam nus. O que aconteceu aqui? Você sai de um reino e entra no outro. Agora você está nu diferente. Amém? Você pode ser nu de um jeito, nu do outro. Você pode ser próspero de um jeito, próspero do outro. Você pode ser feliz de um jeito, você tem tudo é diferente agora. Amém? E essa mexida de desobediência, de desafiar a voz de Deus, te colocou numa situação. E aí, meus irmãos, por que isso é importante? Porque no momento que você está ouvindo algo que não vem de Deus, as tuas ações vão seguir isso. Então você arruma a roupa. Amém? Então, agora nós temos que arrumar uma roupa. Aí cozeram folha, né? Tapa, aqui e ali, né? Não sei o que taparam, não sei o que eles tiveram que precisava tapar. Amém? De repente só tapar os pés, né? No conceito deles era os pés só. Eu não sei o que eles taparam. Amém? Eles cozeram folhas, amém? Um colar, cabeça, eu não sei. Porque às vezes a gente faz isso, a gente tapa a cabeça e deixa, a gente não sabe. Amém? Isso é uma cinta. Sim, mas a cinta não tapa nada. Amém? Eu não sei o que eles fizeram. E a gente faz coisas estranhas quando não é a voz de Deus falando conosco. A gente faz coisas estranhas, meus irmãos. E aí o que acontece? Duas coisas. Nu, não nu. Uma comida. Puf, mudou o cenário. Outra coisa que aconteceu. A voz de Deus aparece. Ao invés de eles irem na direção da voz de Deus, eles se escondem com medo. Meu irmão, quem é que se esconde com medo da voz de Deus? Culpa, vergonha, medo tomou o coração deles. Então não foi só estar pelado. Aquele ato fez eles saírem desse mundo, do reino de Deus, para entrar num reino onde ele agora começará a ver assim, Deus falou comigo, ele vai nos matar. Culpa, vergonha, medo, se esconde. Meu irmão, a voz de Deus devia nos atrair para Ele. Amém? Então, como é que você sabe que você está ouvindo a voz de Deus? A voz de Deus te atrai para mais perto dEle. A voz de Deus sempre vai te chamar para mais perto dEle. E aí, você imagina, no dia anterior, a voz vinha, a presença de Deus estava ali, eles estavam curtindo a presença de Deus. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Eu estou encerrando. Amém. Onde estás? Ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que Deus fala para ele. Quem te disse que tu estava nu? Qual é a tua fonte, meu irmão? Quem falou que tu estava nu? É importante isso, meu irmão. Quem te fez saber que estavas nu? Eu fiz toda essa volta para chegar nesse versículo. Quem te fez saber isso que você está pensando e está montando a tua vida? De onde veio isso? Não, porque é complicado, nós precisamos fazer assim. Tá, mas quem falou isso para ti? Não fui eu. Deus não fala isso. Deus fala para você, não existem impossíveis nas suas promessas. Ele tem um plano para a tua vida, Ele é o meu pastor, nada vai faltar. Não temas, crê somente, eu tenho um ano abençoado para a tua vida. O Senhor é maravilhoso e Ele tem um plano para a tua vida. E no meio dos desafios, Ele vai te ajudar, Ele vai cobrir a tua casa. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me acolho debaixo das asas do Altíssimo, Salmo 91, e eu estou seguro. O Senhor é meu escudo e fortaleza. Isso é o que Ele fala. Quem falou isso que você está pensando? Pedro, tu está pensando como os homens estão pensando. Nós precisamos cuidar
Não quem nós estamos ouvindo e o que, isso é básico, mas por trás disso, quem é que está, da onde vem a fonte. Tem muitas informações hoje disponíveis que você não precisa saber. Esse desejo da informação, de conhecer o bem e o mal, nós catamos coisas que Deus diz assim, quando eu quiser falar sobre esse assunto, eu vou te falar quando mexer. Agora não faz isso. Ou seja, tudo o que nós sabemos tem que vir de Deus. Amém. Eu não sei se em algum momento da caminhada Deus ia falar, vocês estão nus, nós vamos fazer umas roupas bonitas para vocês. Eu não sei. Mas Ele é que vai falar com você. Ele é que vai dizer para você. Então você pode ter informação correta da fonte errada. Ela vai te produzir medo e estresse. Essa é a razão. Porque nós estamos nos alimentando de um monte de coisa que está acontecendo no mundo, que é verdade que está acontecendo, mas para alguns está gerando medos, para outros está gerando assim, Deus é maior que isso e nós vamos ver o reino de Deus. Por quê? Porque a fonte, quem é que está apresentando a comida, o que está nos motivando, que é o grande desafio da nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida. A palavra de Deus que produz fé vem do nosso Pai. Pedro, tu é muito bem-aventurado, porque o Pai falou contigo. E nós podemos dizer o nosso nome. Nós vamos ser muito bem-aventurados, porque o Pai está falando comigo. E na voz do meu Pai existe provisão e cuidado. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Nós escolhemos, ó Deus, dizer não para essa proposta do inimigo. E sentar aos teus pés. E ouvir a tua voz, Senhor. E receber de ti. Muitos, quando tu disseste, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Muitos saíram e largaram. Mas os discípulos disseram, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida, nós queremos se transformar, nós queremos pensar diferente, nós queremos ver diferente. Porque o jeito que nós temos vivido até hoje não funciona. Não funciona e não vai funcionar. Nós queremos, Senhor, a tua bênção, o teu favor, a tua voz, a tua direção, a tua unção, a tua graça, a tua clareza, Deus. Então, ó Deus, nessa manhã, abre nossos olhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fazer isso continuamente, em memória de mim. Jesus precisou morrer para que Ele pudesse reverter o quadro, o caos que o inimigo fez. Graças a Deus. Amém? Então vamos comer juntos. Mais uma vez, nesse início de ano, ó Deus, muito obrigado pelo teu sangue precioso, que lava a nossa consciência das obras mortas. Ó Deus, continua operando esse lavar regenerador da nossa consciência, de experiências, de coisas do passado. Senhor, nós escolhemos perdoar e andar nessa dimensão, nos render diante de Ti. Lava, Senhor, o nosso coração. Abre nossos olhos, ó Deus. Cada um aqui, ó Deus, enxergando como Tu enxergas um grande ano que Tu tem para cada um de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos tomar juntos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, ricamente. Que o Senhor faça resplandecer sobre tua vida o seu rosto, sua face. Nosso Deus maravilhoso.
e que Ele seja gracioso contigo. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ilumine o teu dia, ilumine o teu ano, ilumine o teu caminho. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós, Deus. Brilhe a tua glória diante de nós. E que o Senhor seja gracioso e bondoso e favorável a ti, que você encontre favor diante de Deus e diante dos homens, por onde você for. E veja os milagres, a graça, a sabedoria de Deus. E Ele te leve por esses caminhos de bênção, esses encontros divinos, esses lugares onde Ele tem caminhos, pessoas, portas se abrindo, conduzindo você. E te dê paz no meio desse caos. Shalom. E põe o nome dele sobre a tua vida. Eu sou filho de Deus, amado por Deus. Em nome de Jesus. Aviva o dom, ó Deus, em cada coração. Derrama do teu óleo fresco, ó Deus, da tua unção sobre cada um aqui, ó Deus. Curando, restaurando, aliviando. Unge-nos, ó Deus, para a tarefa adiante de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para o que Deus te ungiu e te chamou para fazer. Vai na força, na unção e na graça do Senhor. Amém. Não existe nada impossível. Não existe nenhuma situação, nenhuma condição, nada, nem ninguém, nenhuma condição impossível para Deus nesse teu ano. Então sai desse lugar, amém, na força do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é grande e o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.